Bom dia, crente! Começamos a nossa terça-feira. Bem-vindos às nossas manhãs de sabedoria. Estamos aqui porque a vida do crente não é fácil, mas quando nós temos o nosso manual de instrução, quando nós temos a palavra de Deus para nos guiar os nossos passos, eles ficam claros, eles ficam mais leves e nós sabemos para onde estamos indo. Você já pegou uma estrada que você não sabia para onde você estava indo, você não sabia como que era a curva, se tinha algum buraco, se ela iria virar para cá, se ela iria descer, se ela iria subir, mesmo com as placas que nós temos nas estradas. Se a gente não conhece o caminho, se a gente vai pela primeira vez, a gente se sente inseguro, a gente não sabe como é. Mas quando Jesus está no barco, quando Jesus está conosco, Ele é a palavra, Ele é o verbo e Ele ilumina os nossos caminhos. Roda o VT aí pra gente começar. Galerinha, hoje eu queria começar falando sobre fé para confiar no invisível. Hoje esse é o nosso tema. Ontem nós estudamos que nós precisamos acreditar, entender, saber, conhecer qual que é a identidade do nosso Senhor. Saber e entender a identidade e conhecer quem é Jesus antes de crer naqueles milagres grandiosos, é entender que Jesus, quem Ele é para nós, o que Ele representa para mim, para você. E hoje nós vamos entender que fé, ela precisa ser acreditada no invisível. Não é aquilo que você está vendo, não é aquilo que você sabe que já vai acontecer. Não é confiar no gerente do banco, não é confiar em alguém que pode resolver seu problema se você ligar agora. Mas fé é quando você não tem em quem confiar, você não tem o que fazer. E aí o Senhor Jesus, Ele entra na sua história e Ele entra para mudar. O nosso texto de hoje está lá em Hebreus 11:1, que diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é para você viver aquilo que Deus já tem para você. É aquilo que você está esperando. É aquele sonho que ainda não se concretizou, mas está guardado dentro do seu coração e você sabe que um dia pode ser que vai se realizar. Deus já confirma que aquele que confia nele, aquele que se deleita nele, ele concederá todos os desejos do seu coração. Muitas vezes o que nós temos, os nossos sonhos, são Deus que colocou dentro do nosso coração para que a gente possa realizar através dele. Mas nós precisamos entender que fé, na maioria das vezes, praticamente todas as vezes, é você acreditar mesmo sem ver. É você saber que você está lá. É você saber que vai acontecer, mesmo que você não veja nada acontecendo, mesmo que a sua vida continue da mesma forma e nada aconteça. Eu gostaria de contar uma história para vocês. Uma história não, algo aconteceu comigo ontem. E eu tava com dois problemas. Eu precisava resolver um problema no meu serviço. Eu não estava vendendo, tava muito difícil e eu não sabia o que estava acontecendo. E o meu carro, ele estourou um pneu. Só que ele precisava trocar os 4 pneus quando a gente foi ver. E eu falei para Deus: Senhor, eu não tenho dinheiro. Quem tem carro sabe que a gente, assim, é caro trocar 4 pneus de uma vez. Geralmente a gente troca, né, 2 e depois 2. Mas eu não tinha dinheiro. E aí a gente que trabalha em banco, a gente que trabalha com vendas, você vai vendo, vai passando as horas, você vai vendo que você não vai vendendo, você vai ficando desesperado.
E aí eu fui pro meu almoço, almocei, e a hora que eu fui no banheiro, eu falei, Senhor, o que tá acontecendo com a minha vida? Eu não estou vendendo, eu preciso vender, eu preciso bater tanto de meta e nada tá acontecendo. Eu preciso pagar os 4 pneus daquele carro e eu não tenho R$1, pai, pra fazer isso. Como será feito? E aí voltei a trabalhar, fiz a minha parte, e aí logo a minha mãe me deu a notícia que a gente conseguiu parcelar num cartão, conseguiu fazer lá de um jeito que desse certo, que ia dar para trocar os 4 pneus, e depois ali também eu já consegui vender o que eu precisava vender, já consegui fazer um dia bom, cheio de vendas, e Deus abençoou, Deus mostrou que Ele estava ali. Mas Deus, Ele não nos questiona das dúvidas, Deus, Ele não nos questiona da gente não entender o que está questionando, mas assim, quando a gente questiona se Ele pode fazer ou não, se Ele é capaz de fazer ou não. Se fé fosse por vista, não seria fé, pois a fé é confiar no invisível. A fé, ela não depende dos nossos sentimentos, não depende se eu estou vendo, não depende se eu estou ansiosa, não depende se eu estou preocupada, não depende se isso parece possível ou não, mas sim nós precisamos confiar, colocar a nossa fé, como nós aprendemos ontem, no Senhor Jesus, que Ele pode fazer. Não é a minha fé que move montanhas, é a fé no Senhor Jesus que vai mover montanhas. A fé permanece mesmo quando o coração está abalado. Eu sabia que Deus poderia fazer algo por mim. Eu sabia que Deus poderia mudar a minha história, mudar aquele dia para mim. Mas e se Ele não fizesse? Ele continuaria sendo Deus, Ele continuaria no trono, Ele continuaria no controle. Então, independente do que você sinta, do que você esteja vivendo hoje, você precisa confiar que é o Senhor Jesus que vai fazer. É Ele que opera o impossível, tanto na minha vida quanto na sua. O silêncio de Deus não é ausência, é um convite a confiarmos nele, é um convite a confiarmos que Ele tudo pode fazer. Confiar é entregar o que nós não controlamos. É aquilo, a fé, ela só vai entrar naquilo que a gente não pode fazer. Enquanto o gerente de banco está fazendo, enquanto o seu cartão de crédito está fazendo, enquanto você consegue recorrer às outras pessoas, não tem como recorrer à fé. A fé, ela só entra no impossível. Ela só entra quando não há mais nada para fazer. Nós precisamos, então, soltar os laços da ansiedade, soltar as cordas da ansiedade e deixar Deus ser Deus, e deixar Deus controlar a nossa vida, e deixar Deus fazer. Isso mostra, isso prova que nós estamos confiando no Senhor. Quando nós deixamos a ansiedade, a preocupação e nós descansamos no Senhor, Ele começa a agir na nossa vida, Ele começa a fazer o que Ele precisa, Ele começa a fazer, a trabalhar nos seus sonhos. Confiar no invisível é descansar no caráter de Deus, é descansar em quem Deus é, sabendo que Ele não falha. Muitas vezes a gente quer fazer alguma coisa, a gente quer trabalhar, a gente não consegue entregar o controle para Deus, a gente não consegue deixar Deus fazer o que Ele precisa ser feito. Mas para a gente confiar de verdade, mostrar que a gente confia no nosso Senhor, nós precisamos entregar o controle nas suas mãos e descansar. Eu sei que no mundo de hoje, no mundo que a gente tem que bater meta do tanto de água que a gente toma, da comida que a gente come, das metas do que a gente vende, dos exercícios que nós fazemos, até na academia a gente tem meta, até para perder, para fazer algum exercício a gente tem meta. Nós precisamos deixar de lado o nosso controle e confiar, mesmo que a gente não veja. A promessa, ela já é no mundo, ela já é real no mundo espiritual, mesmo que você não esteja vendo. Ela já aconteceu, só não está visível para você ainda.
E eu queria terminar dizendo que fé é declarar que Jesus está agindo, mesmo quando tudo está parado. Então Deus estava trabalhando, Deus continua trabalhando para aquele que nele espera. Você precisa confiar nisso, eu preciso confiar nisso e aprender a descansar no Senhor Jesus. E quando a gente aprende a descansar no Senhor Jesus, independente se está fazendo sol ou chuva, independente se está batendo a meta ou não, independente das circunstâncias, dos seus sentimentos, Deus está trabalhando, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Obrigado por assistir até aqui e Deus abençoe o seu dia e amanhã eu te espero, quarta-feira, às 7h17 da manhã, aqui nesse mesmo canal. Não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar e comentar, meu fofo. Deus te abençoe.